esse assunto nunca é demais. A gente se conectar com Deus. Vamos tentar buscar algumas palavras em que a gente possa ter essa conexão com essa fonte maior, na ótica, é claro, da doutrina espírita. Só que a gente, para se conectar com Deus, é bom a gente ter um breve entendimento de como que a doutrina espírita nos apresenta Deus, porque eu costumo sempre falar aqui nas nossas conversas que é fácil falar de Deus quando está tudo bem. Quando você não passa fome. É fácil falar de Deus quando ninguém entra na tua casa e violenta alguém dos teus. Quando você não é vítima de uma guerra qualquer. Quando ninguém te trai. É fácil falar de Deus quando está tudo bem. Mas na hora da dificuldade, dos testemunhos, como é que a gente está nessa relação com Deus? Ou se é que existe da nossa parte uma relação com Ele? Porque muitas vezes a gente só procura Deus quando estamos acometidos por uma dor, ou queremos um milagre, queremos uma cura, queremos nos desfazer de algum vício, de alguma dificuldade. Então muitas vezes a gente lembra do Criador quando bate alguma adversidade, uma dificuldade em que a gente é acometido. O Espiritismo ele nos apresenta Deus de uma forma totalmente desmaterializada, desumanizada, da forma como as demais diversas religiões vêm nos apresentando até então. Será que eu posso usar esses termos, né? Mas o fato é que quando os espíritos começam a se manifestar, trazendo uma realidade, uma força da natureza, que está aí, faz parte do nosso universo, assim como as bactérias, os vírus, precisam de aparelhos para serem vistos, os espíritos estão aí a toda parte, mostrando-nos essa realidade do mundo espiritual, interagindo o tempo todo conosco. Eles, em se apresentando, à época de Kardec, trazem-nos informações organizadas de uma forma que nunca foi feita antes, como a doutrina espírita vem sendo apresentada pelos próprios espíritos. Kardec, se deparando com essa fonte de informações novas, ele faz uma pergunta de um nível diplomático, de uma profundidade, que se a gente não tem um leve conhecimento da língua portuguesa, ou da forma como foi feita essa pergunta, passamos batidos nesse trato de diplomacia que Kardec tem para com os espíritos. Por que eu digo isso? A gente costuma muitas vezes a se relacionar com uma outra pessoa partindo de pontos de vista nossos, tentando induzir às vezes os outros a acreditarem em coisas que a gente quer que eles acreditem, ou que eles nos expliquem a partir do nosso ponto de vista determinadas coisas. Kardec, ele deu toda a liberdade para essa fonte nova explicar o que quisesse explicar, sem tolher nenhum tipo, ou tentar circunscrever a resposta com segundas intenções. Kardec deu toda a liberdade para os espíritos darem uma resposta que quisessem dar a respeito de Deus. Então ele faz a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, a qual eu deixo aqui a indicação para os irmãos lerem principalmente as 13 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos para servir para a vida. Não é só para ter um breve conhecimento, é para a eternidade, ressignificar o nosso conceito sobre Deus.
Então Kardec faz uma pergunta aos espíritos com toda a diplomacia e profundidade, dando liberdade para eles responderem o que quisessem. Ele simplesmente pergunta: que é Deus? Então, o que tem mais nessa pergunta? Eu não estou induzindo quem é Deus. Quem, eu estou partindo de um ponto de vista que é alguém. Estaria delimitando a resposta. Eu não estou perguntando, Kardec não pergunta aos espíritos o que é Deus, o objeto. Eu estou delimitando a resposta. Eu estou partindo de um ponto de vista aí que Deus é alguma coisa. Quando eu falo que é Deus, em outras palavras eu estou dizendo: me dizes o que tens a pensar a respeito de Deus da forma como vocês bem o entendem. Simplesmente resume nessa diplomacia profunda, respeitosa, dando liberdade, sem constrangimento nenhum, para que os espíritos pudessem responder o que quisessem responder. E a resposta veio à altura, que eu poderia ficar aqui o ano inteiro e o assunto não se esgotaria só sobre essa primeira resposta. Suprema inteligência do universo. Causa primária de todas as coisas. Só daí já dá para ver atributos, qualidades de Deus inclusos nessa resposta. Suprema, não tem dois. Daí já dá para a aplicabilidade dessa informação para o nosso dia a dia. Não existe uma potestade no universo que seja capaz de te apartar do amor de Deus. Não existe uma dualidade, sombra e luz, escuridão, né? Ou positivo e negativo, como muitos entendem. Não existe essa dualidade. Existe Deus, o Criador de tudo que tu possas imaginar e o que a tua imaginação não consegue imaginar, também Deus criou tudo isso. Transcende toda e qualquer forma de a gente entender o universo. Tem uma música, inclusive, evangélica, que até recomendo os irmãos ouvirem. Bota lá nos aplicativos de música. Ninguém explica Deus. Só se permitam ouvir. Foi uma inspiração muito grande a composição dessa música. Embora tenha alguns detalhes ali que medem Deus com a nossa regra. Mas ela dá um chacoalhão na nossa forma de querer tentar entender a intimidade do Criador. Voltando aqui para o livro dos Espíritos. Suprema inteligência, não existe dois. É o Criador. O Supremo. Inteligência. O que é inteligência? Fica abstrato a gente tentar entender a aplicabilidade dessa palavra, porque ela pode ser dada de diversas formas. Mas, em tese, é um atributo de um ser. O ser maior de todos é a suprema inteligência. Que se confunde causa e efeito, se confunde as qualidades com o próprio ser. Suprema inteligência do universo. Causa primária de todas as coisas. Partem de um pressuposto, de um conhecimento que a gente já tem nas leis da física, de ação e reação, causa e efeito, lei do retorno. Quem planta, colhe. A que se faz, a que se paga. O castigo vem a cavalo. A língua não tem osso. Não tem um monte de ditado que explicam essa lei. Não existe acaso. O acaso, de forma casual, vai se desenvolver alguma coisa? Não existe. Deixam os espíritos um entendimento bem claro que no universo existem três coisas distintas umas da outra, em completa interação: o Criador e a criação, espírito
de matéria. A matéria por si só ela não tem a capacidade de se reagimentar sem que haja uma força inteligente agindo sobre ela. Isso na visão dos Espíritos. Não existe a possibilidade da matéria criar as suas características diversas se não houver a ação de uma força inteligente sobre a matéria. E espíritos somos nós, nos seus mais variados graus, desde as formas mais simples de manifestação da vida, vírus, bactérias que vão se desenvolvendo em seres mais complexos, passando pela fase humana, atingindo a angelitude, espíritos puros, perfeitos, que não chegaram estão nesse nível por uma simples criação, criaram-se puros. Então há todo um processo de evolução em que começaram simples, ignorantes e atingem a luz ao ponto de não estarem mais sujeitos a erros. Estão desprovidos de toda e qualquer influência que a matéria possa exercer sobre a sua inteligência. O que temos como exemplo pleno disso, que não está sujeito a erro nenhum, é Jesus. Não tem outro igual, que a Terra já tenha visto. Existem outros seres crísticos, número infinito no universo inteiro. A criação não para. O tempo todo está sendo criado seres, o tempo todo se desenvolvendo o universo em sua plenitude. Quanto mais a gente estuda as ciências que tratam do universo diverso, mais a gente valida as informações que os Espíritos nos passaram já em 1857. Diga-se de passagem, 2 anos antes de Einstein ter desenvolvido a teoria do evolucionismo, em 1859. 2 anos antes. Os Espíritos aderem a informações diversas. Com esse pensamento, a gente começa a ressignificar a forma como a gente entende Deus, porque foi nos dito que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se eu sou assim, eu imagino que Deus então seria um ser humano, mais velhinho, sabedoria, que criou o mundo, o universo. Tá, como é que está a minha relação com Ele? Ele criou, descansou no sábado e está descansando até hoje. Como é que está esse Deus humanizado, que se ofende, que castiga, que pune? Quando a gente começa a ouvir Deus nas diversas formas religiosas, com todo o respeito, a gente vê um vício de interpretação, que é quando a gente avalia Deus baseado nos nossos princípios. A gente mede Deus com a nossa régua, que é deturpada, é viciada, é cheio de deformações. A nossa régua precisa ser trabalhada para que a gente possa entender Deus na sua essência. Kardec, então, nessa primeira pergunta, começa a fazer outras perguntas para tentar secar os espíritos e chegar num ponto. Eu quero sentir a essência do Criador. E os espíritos deixam-nos claro que para isso nos falta um sentido a mais. E eu sempre faço a comparação aqui. Se você conversar com uma criança, um adulto desprovido da visão física desde o nascimento, por mais que você tente a usar os sentidos da visão, da audição, do paladar, do tato, enfim, para explicar o que é o vermelho, o que é o azul, o que é o claro, o que é o escuro, ele não vai entender como a gente entende com os nossos olhos, com o sentido da visão. Por mais que ele tente entender cores quentes, cores frias, o espírito não. A pessoa não vai entender, na essência, o que são as cores, porque falta o sentido. Com esse raciocínio, Kardec vê claramente o quanto que os espíritos
trazer informações de forma que a gente possa ver por outro caminho essa conexão com Deus, porque eles deixam claro que nos falta um sentido mais apropriado, além desses que a gente já tem, para entender Deus na sua essência. Como é que foi a criação? Como é que foi todo o processo? Para onde nós vamos? Como chegaremos na perfeição? Como seremos espíritos mais avançados? Ainda faltam os sentidos mais apropriados para isso. Outro exemplo, se eu pegar uma folha qualquer, a 4 que dá um recurso aqui de pintura para todo mundo, descreva na sua visão como é que é inferno. E dá uma outra folha, descreva como é que seria o céu, o mundo espiritual evoluído. Pode ter certeza que o primeiro sairia rico de informações. Porque a gente já tem noção do que é ruim, do que é escuro, do que é sofrimento, do que é castigo, do que é punição, perseguição, vingança, ódio. Agora, do que é mais elevado, a gente ainda está no ensino fundamental. Mas já temos algumas noções que conseguimos chegar, e muito baseado na comparação que fomos há 100 anos. Então, o que seremos daqui a 100 anos? Bem mais evoluídos. Teremos outros entendimentos. Quando Kardec se depara com essa dificuldade nossa, ele tenta partir por um outro raciocínio. E está lá na questão 13. Ele começa então a ver os atributos do Criador, na essência máxima. Podemos então, em outras palavras, entender Deus como soberanamente justo e bom, eterno, único, imutável, imaterial, onipotente? Aí os Espíritos deixam claro, do vosso ponto de vista, sim. Então não existe um Deus distraído, um Deus que te pune, um Deus que te castiga, um Deus que se ofende, um Deus que perdoa. Como assim Deus perdoa? Perdoa quem se ofende. Deus não se ofende com a gente. Tem consequências. Pegue 2 cachorros brigando, um com o outro. Você vai se dar o luxo de perdoar um cachorro que está brigando com o outro? Você sabe que é da natureza dos dois. Se você os ama, você vai apartá-los para eles não se machucar. E assim Deus nos aparta de tanta coisa por amor, nos dando os recursos necessários para a gente se desenvolver virtudes. E para a gente entender Deus também, na forma como os Espíritos estão nos passando os atributos, é interessante a gente se entender. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 21, Kardec dá a mesma liberdade. O que é Espírito? Ele pergunta quem é o Espírito, quem são? O que é? Princípio inteligente do universo. Suprema inteligência, princípio inteligente. Opa, imagem e semelhança não está relacionada a corpo. Não está. Está relacionado a essas potencialidades, as características, os atributos. Suprema inteligência, princípio inteligente. Depois ele fala da questão 72, 74, se não me engano. Quem são os espíritos? Aí sim, são os seres inteligentes que povoam o universo. Então, tudo no universo é constituído de Deus, espíritos e matéria. Com todo respeito às diversas religiões que entendem seres elementares, que entendem divindades, forças da natureza, potencialidades mitológicas, demoníacas, diversos tipos de deuses, com todo respeito, o Espiritismo nos faz entender que no universo existe uma constituição tríplice, e ponto. Deus, espíritos e matéria. Um em completa interação com o outro. Tudo que está ao nosso redor é isso. E quando se engloba, fala-se de espíritos, fala-se então de todas as manifestações de vida. Está um dia, nossa amiguinha planta será um ser. Com certeza. Assim como nós já fomos. Rastejantes, sabe Deus o quê. A gente traz uns traços ainda, né?
dessa animalidade. Está na nossa natureza, instintos. E, para a gente entender mais Deus ainda, precisamos entender quem nós somos, qual é o seu espírito. E de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui, nessa terra? Será um castigo a terra? Será uma bênção? Será? A gente começa a criar vários adjetivos aí, dependendo do ponto de vista. Se você é materialista, a terra é uma oportunidade de você aproveitar os gozos o máximo possível, sendo egoísta, orgulhoso, passando por cima de todo mundo, a vida do mais esperto, do mais forte, do mais astuto. Tem que aproveitar, porque a vida é uma só. Materialismo dá espaço para tudo que é a alteração do comportamento humano na Terra. Guerras, corrupção, de todo tipo. Materialismo origina isso. A importância da gente se espiritualizar e buscar conhecimento faz com que a gente comece então a ressignificar os nossos valores, as nossas atitudes. Porque quando você, por exemplo, participa de uma reunião mediúnica, que o Espírito está ali te dando informações, em outras palavras, ele está te dizendo o seguinte: está vendo? Se tu fizeres o que eu fiz na última reencarnação, tu vai ficar exatamente que nem eu quando eu desencarnar. Se eu era alguém que me comportava com um vício de todo tipo, seja da sexolatria, do álcool, das drogas, da fofoca, da intriga, da perseguição, da vingança, da ruindade, da maldade, da corrupção, ao desencarnar, boa coisa não me resta. Eu vou arcar com as consequências. É o que o Espírito está me dizendo. Se tu fizeres o que eu fiz, tu vai ficar que nem eu. Se eu fui bom, caridoso, amoroso, respeitoso, agi no que tinha que ser feito, respeitei o próximo, amei o próximo como a mim mesmo, ao desencarnar, eu vou ter outras consequências. Por isso que é o bonito das reuniões mediúnicas, quando a gente interage com os espíritos, eles nos dão informações que no dia a dia vai fazer com que lá fora, ou seja onde for, eu me torne um ser melhor. Porque os meus valores se ressignificam. Mudam totalmente. Tem coisas que não te apetecem mais quando você vive como espírito aqui na Terra. Quando você vive como um humano, e tem que aproveitar, os valores são outros. A gente sofre. Tu corre atrás da felicidade, e a felicidade foge de ti. A felicidade não é deste mundo, já dizia as Escrituras. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando tu vive como espírito aqui na Terra, meus irmãos, está aqui uma informação tão legal no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa leitura que a irmã fez, só que numa outra parte, na lei de amor, trazida por 3 espíritos. Um é por Lázaro, outra por Fénelon e outra por Sanson, que foi um espírito membro da Sociedade de Paris. Quando trata sobre a lei de amor, eles tentam mostrar para nós o melhor caminho para a gente se conectar com Deus. Aí eu pergunto, o que é o amor? Na essência, o que é o amor? É tão abstrato para a gente, com carência de um sentido a mais, que nessa parte aqui eles fazem por comparação, para a gente tentar entender, extrair, assim como Jesus fazia com as parábolas. Para podermos entender Deus, Jesus se utilizava de comparações com um rei. Todo mundo sabe o que é um rei bom, um rei ruim, um rei mau, um rei fraco, um rei forte, um rei vingativo, um rei que perdoa, um
rei pai, um rei indiferente, egoísta. Todo mundo sabia. A partir daí, ele faz comparações para que as pessoas então pudessem entender um Deus máximo nas suas virtudes, sem defeitos. Essa é a visão cristã a respeito de Deus, a comparação nas parábolas que Jesus nos dá. Da mesma forma aqui, quase como que em parábolas, os Espíritos comparam o amor com o sol. Pô, a gente sabe o que o sol faz na Terra, no nosso sistema solar. Sem ele, não teria vida aqui na Terra, a Terra nem existiria. Nós temos esse sol interior dentro de nós, dizem os Espíritos. Lázaro. Outra, ele faz uma comparação fênix. Nós temos esse fogo sagrado. A gente sabe a capacidade do fogo de produzir energia, de transformar um barro em tijolo. A gente sabe a capacidade dele. Outra, ele fala a mesma fênix, um imã. Todos têm esse imã dentro de si. A gente sabe os polos, capacidade de atrair, de repelir. Todo mundo tem essas potencialidades dentro de si. No livro dos Espíritos, que para mim, sim, interpretação minha, está lá na questão 888, quando Kardec pergunta aos Espíritos sobre a esmola. E Vicente de Paulo dá uma informação muito boa do Espírito. O que deveis pensar da esmola? Aí ele dá a explicação. Aí ficou meio que dúvida. Kardec faz uma contra-pergunta. Letra A. Por acaso então reproveis a esmola? Não, é a forma como ela é feita. Porque muitas vezes quando alguém se aproxima de ti, você dá, por exemplo, 10 reais para a pessoa, 5, 2 reais. Talvez na atitude, em outras palavras, você está dizendo para a pessoa: toma, eu não tenho tempo a ter profundidade contigo, não tenho tempo para me relacionar contigo e não quero saber do teu problema. Pega isso aqui e sai perto de mim. A pessoa sai feliz porque ganhou o que queria e você fica com um falso ar de que fez ajuda a alguém. Dependendo do uso que ele der daquele dinheiro que você deu, você é corresponsável pelo uso daquilo. Ah, eu fiz a minha parte. Não, você é corresponsável por aquilo. É o que os Espíritos nos ensinam aqui. Então a gente tem que saber o que fazer, saber se posicionar, porque senão você estraga mais a pessoa ainda, dando a ilusão para aquilo que ele está fazendo é certo. E não é. Você é corresponsável por isso. Temos que educar, ensinar, em tudo, com amor. E aí então fala sobre o amor. São Vicente de Paulo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina. Mediante a qual governa Deus os mundos. Imagina um governador regendo o nosso mundo pela lei de amor. Há tantas guerras. Se tu não entender ponto de vista espiritual, em que cada ser que está passando aqui pela Terra se encontra no seu nível de evolução, dominado pelos instintos, a gente não vai compreender o porquê que parece tanta desordem, mas está tudo no seu devido lugar, no processo de aprendizagem divina. E diz ele: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. É o que nos atrai. É o que faz a gente viver em sociedade, em congregação, nos aproximando um do outro. Essa lei de atração, movida de diversas formas, pelas vísceras, pelos instintos diversos, faz com que a gente então se aproxime. Tudo isso é a lei de atração, é a lei de amor. E aí ele diz: a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Imagine um átomo com seus elétrons aproximando outro átomo, formando uma molécula,
É a mesma lei que rege a lei da gravidade entre o Sol e a Terra, Júpiter, o Sistema Solar, a Via Láctea, todo o universo. Tudo regido pela mesma lei de atração, que na visão de Vicente de Paulo é Deus na sua manifestação mais pura, que é o amor, que está em todos nós. Deixo aqui a explicação dele, indicação, é bem fácil, questão 888. Não tem erro. Aí, Sanson, ele faz uma comparação, que se a gente pôr em prática esse amor, vai ser a forma mais rápida de a gente começar a sentir, ou expandir os nossos sentidos, para começar então a ter a capacidade de entender o objetivo de tudo, entender esse universo maior, entender Deus. Ele diz assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, abre aspas, amai muito a fim de seres amados. É tão justo este pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, dizer, pondo em prática esse sábio conselho, amar, nos amar. Olha a dificuldade. Pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Precisa morrer para você se libertar, entender a essência de tudo? Eu já estava dizendo que a gente já pode vivenciar isso hoje. Alguns denominam a tal da quinta dimensão, é quando o espírito, aqui encarnado, ele não vive como um ser humano, ele vive como espírito. Se conecta com os espíritos, ouve as inspirações, vive como espírito aqui na Terra. Sabe que tudo é passageiro, sabe que nada aqui que é de matéria nos pertence, é concessão divina, é uma oportunidade de fazer desenvolver em nós o que precisa ser desenvolvido. Quando isso é feito com amor, à disposição do Criador, a gente já se espiritualiza antes. E aí os espinhos no meio do caminho não são motivo para te desanimar, para te desencantar da vida, porque você sabe que logo lá, depois da curva ou mais além, você já sabe o que te espera. E quando a gente aplica a lei de amor, ele diz, vos espiritualizareis antes de deixar o invólucro terrestre. E ele fala aqui que quando a pessoa entra nesse nível mental, espiritual, emocional, é como se ele não anda, ele evolui, os pés ficam leves, apesar da dor na coluna, da joanete, coisa do tipo, reumatismo, artrose. Essas situações não te sequestram no foco, no teu estilo de ser. Então a gente tem um indicativo aqui para a gente viver, que faz, aplicando isso na nossa vida, o processo facilita de tal forma que muitas doenças, inclusive do campo psicológico, nem sequer batem em nossa porta. Ele diz, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus. Se a gente entender a essência da reencarnação, que a nossa irmã Deus disse, tudo muda. Tudo muda. Tu não vai se apegar a picuinhas. Tu não vai dar chance para que esse ou aquele assédio te corrompa. A tua índole vai ficar blindada. Porque você sabe que tem consequência.
Recomendo, inclusive, assistirmos o filme Os Mensageiros, que está em cartaz aí. Ali dá uma noção muito boa. Não se apeguem ao gráfico, mas a mensagem, como ela foi dada, perfeito. Para quem entende o Espiritismo, vai entender a essência da mensagem. Muitas sessões foram aplaudidas de pé pelo público. Tão bom. Encerrando. Compartilhar com vocês uma mensagem que diz assim: sois todos poderosos. Imagine você com poder, ao ponto de mudarem as vossas realidades. Estás insatisfeito? Indico aqui a leitura de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando quiseres conversar com Deus, te recolha no teu quarto, te ajoelha, converse com Ele, e Ele te recompensará. Em outras palavras, o quarto é símbolo de intimidade. É tu e Deus, gente. Não precisa de manifestação externa, os outros veem que está se conectando com Deus. Isso é vazio, superficialidade, hipocrisia, como quiser chamar. Mas o caminho direto é tu e Deus. Mateus 6, 6. Está no Novo Testamento. Então ele diz: sois todos poderosos ao ponto de mudarem as vossas realidades. A oração desses recursos. Aí ele diz: crede no Cristo, mas crede também em vós. Unam as vossas forças da vontade e da razão à fé no Cristo. O Cristo mostrou o caminho. Ele, Jesus, e o Consolador prometido, a doutrina espírita, os dois juntos, o conhecimento cristão e o conhecimento da doutrina espírita, vos mostraram o caminho e o método. Jesus, o caminho, e a doutrina espírita mostra o método para atingir a felicidade real. Absorveis cada informação dada e apliqueis com o intuito da vossa transformação. Não queira transformar os outros, não queira ser Deus. Transforme você. A única coisa que você tem capacidade não são os outros, você. Eu. Foquemos em nós. Tratai de vos melhorarem intensamente, renovando vossas almas. Mergulheis profundamente nesse imenso oceano de sabedoria divina para fazer brotar em vós as virtudes já depositadas por Deus em vossos corações. Todo mundo tem essas potencialidades. É só cultivar. Crede. Estamos nós todos, os espíritos, designados por Jesus, a vos auxiliarem nessa árdua renovação. Por que árdua? Né? Porque quando muitas vezes a razão bate com os interesses das paixões, ela perde. Aí árdua, se livrar dos vícios, das tendências. Mas eles estão juntos. Nós todos dizem isso. E juntos, todos nós, mais tarde, cantaremos hinos de louvor e gratidão, alegria e amor por todas as conquistas realizadas. Manuel Francisco da Luz. É o que tinha para hoje.
Aguiar, lá do Mensageiro da Luz, que Jesus coloque no coração de todos, porque eu não preciso tocar. E assim juntos, podemos fazer dessa casa uma grande oficina de trabalho, de amor, de renovação. Vamos se juntar. A principal bandeira dessa casa aqui se chama Educação das Almas, dos Espíritos, de nós. Invistam nesse conhecimento. Temos diversas formas. Em grupo é bem melhor. Obrigado a todos. Que Jesus nos conforte, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Muita paz. Que Jesus nos inspire e nos auxilie cada vez mais nessa transformação. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Jean, mais uma vez pela oportunidade de estar nos trazendo uma palestra tão